Olá, essa história aconteceu comigo quando eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade mais ou menos. Quando eu era mais nova, eu morava com a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos, em uma casa de madeira bem velha. Essa casa ficava quase dentro da mata. E também não havia cercado e nem portões. Só havia um pedaço de terra bem grande, aonde havia um matagal extenso. A minha mãe costumava dizer para não entrar lá, porque coisas sobrenaturais costumavam acontecer lá dentro. E que nem ela, que morava ali desde criança, entendia. Um dia, estávamos em casa à noite. Os meus irmãos estavam assistindo TV. Eu estava com a minha mãe, que estava costurando, e o meu pai arrumando o pé da mesa na cozinha, quando escutamos um barulho muito alto rodear a casa, em questão de segundos, como se fosse pego um pedaço de madeira e fosse batendo nas telhas da casa. Ficamos muito assustados. Eu escutei a minha mãe dizer: "Ele está aqui!" E com pressa, me colocou debaixo da máquina de costura e correu para fora. Meu pai fez o mesmo e correu lá fora. E assim que chegaram, eles encontraram 2 pedaços de madeira caídos em frente da casa, em sinal de uma cruz invertida, e uma coisa negra e gigante correndo para dentro da mata. A coisa corria e ria com uma risada diabólica. Em seguida, a uma certa distância, a criatura olhou para os meus pais com aqueles olhos vermelhos flamejantes e deu um forte urro para intimidá-los. Os meus pais entraram e fecharam a porta. A minha avó, que era muito religiosa, começou a rezar alto e agradecer por alguma coisa. A minha mãe conta que naquela mata já morreram várias pessoas e animais, e que eram vítimas dessa criatura, e que ela suspeita que um bruxo que morava ali virava bicho e atacava qualquer ser vivo que cruzasse o seu caminho, e que aquele sinal da cruz invertida que a criatura fez com os 2 pedaços de madeira foi para atrair forças ocultas para atormentar minha família. Depois disso, o meu pai achou melhor nos mudarmos e nunca mais vimos a tal criatura. Pois é como diz o velho ditado: mais vale um pé do que 2 muletas. Boa noite. Olá, vou contar algo que presenciei quando tinha mais ou menos 10 anos de idade. Hoje já tenho 32. Bom, um dia estávamos eu, uma amiga e outras pessoas brincando no nosso prédio, quando alguém veio nos contar que a mãe dessa amiga estava passando mal. Então resolvemos correr até lá para ver o que estava acontecendo. Chegando na porta do apartamento dela, tinha algumas pessoas lá dentro que não deixaram a gente entrar. A minha amiga ficou muito nervosa e começou a chorar. Neste momento, começamos a escutar a mãe dela gritando. Mas ela gritava com uma voz extremamente muito rouca e assustadora, dizendo que estava lá para pegá-la. Pois ela, a mãe desta amiga, tinha prometido a alma da menina. Enquanto isso, alguns pastores tentavam imobilizá-la, e só conseguiram depois que pediu para ela ficar amarrada em nome de Deus. Então a mulher
não conseguia mais se mexer e só xingava muito. Nisso, os pastores começaram a orar bastante, até ela ir se acalmando, e pediram para ela repetir o que eles falavam, em nome de Deus. Mas ela só conseguia dizer, em nome do diabo. E depois de muito tempo, conseguiram expulsar o que estava nela. Dias depois, fiquei sabendo que quando a mãe dessa minha amiga era pequena, um dia ela acordou de madrugada na casa dela e viu uma mulher vestida de preto indo em direção ao quarto dos pais dela. Então ela perguntou o que essa mulher estava fazendo lá. E a mesma respondeu que tinha ido buscar o pai dela. Hoje irei compartilhar mais uma experiência sobrenatural que tive no ano de 2002. Na época, eu trabalhava para o Baú da Felicidade. E como de rotina, todos os dias estávamos em uma Kombi que nos levava às cidades vizinhas daqui, de São José do Rio Preto. O nosso trabalho era vender os carnês do baú. E nesse dia, fomos deixados na cidade de Barretos. Após andar muito com a minha pastinha em um sol de rachar, sem sorte nenhuma para vendas, parei em frente a uma casinha antiga, aparentemente abandonada, pois o jardim já não era cuidado há muito tempo, por haver muitos matos e plantas secas. Mas mesmo assim, senti uma vontade muito grande de bater palmas. Após bater palmas, uma senhorita bem magrinha, com vestidos amarelo e com o cabelo bem desarrumado, apareceu na porta. Aí eu disse: "Boa tarde, senhora. Eu vendo o carnê do baú. Posso falar um minutinho com a senhora?" E ela, com um sorriso, fez sinal com a mão para eu entrar. Abri o portão com muita dificuldade, pois parecia que há tempos que não era aberto. Entrei, e chegando à porta, tive uma sensação que até hoje não sei explicar. Uma mistura de pena com sofrimento. Entrei reparando em tudo. Tinha na sala um sofá todo rasgado, e o chão estava todo empoeirado. Na cozinha havia vários pratos sujos. Tudo parecia muito abandonado. E o que mais me chamou a atenção foram as queimaduras nos braços da senhorinha. Então, preocupado, eu perguntei o que era aquilo. Ela, sempre sorrindo, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, me respondeu que eram queimaduras de ferro de passar roupas. Depois disso, ela não falava coisa com coisa. E foi aí que percebi, olhando ao redor, que ela tinha problemas mentais. Mesmo assim, após uma pausa dela falando, continuei a minha venda. Enquanto eu falava sobre o carnê, ela olhava para mim e disse que gostava muito do Silvio Santos, mesmo depois do filho dela ter levado a TV embora. Ela não deixou nem eu terminar e queria muito o carnê do baú, pois assim ela poderia ganhar uma TV nova para ver o Silvio Santos. Aproveitei a deixa. Enquanto ela falava muito, tirei o carnê da pasta e comecei a preencher o carnê no nome dela, pois aquela seria a única venda do dia. Eu não poderia deixar passar em branco. E foi quando, no meio do falatório, ela falou que o único dinheiro que tinha era para comprar remédios para a sua cabeça. Então, com um aperto no coração, eu parei o que estava fazendo
E me lembro que a única coisa que queria era sair dali, pois fiquei com muito medo da senhorinha. Me levantei e, despedindo dela, fui direto para a porta de saída. Quando eu estava no portão, uma voz ao meu lado me perguntou o que eu estava fazendo ali. Quando olhei para o lado, vi que era a vizinha, que estava no portão da sua casa falando comigo. Eu respondi que era vendedora e estava ali vendendo um carnê do baú para a dona Maria Teresa. E com um olhar espantado, ela me disse que era impossível, porque a Maria Teresa estava internada há 2 anos no Hospital Bezerra de Menezes, na cidade de São José do Rio Preto. Hospital esse que cuida de pessoas com problemas mentais. Assustada e rindo muito de nervoso, afirmei o que estava dizendo. E ela, muito séria, também afirmou o que disse. Ela percebeu que eu estava muito certa do que eu estava falando. Então, resolveu entrar na casa. E logo de cara, ela achou estranho a porta estar destrancada. A vizinha colocou a cabeça entre a porta aberta e começou a chamar a dona Maria Teresa. E como não teve respostas, entramos na casa. E não havia ninguém. E eu, não acreditando naquilo, ainda insisti, descrevendo para a vizinha como era a senhorinha que eu havia visto e conversado. Contei até sobre as queimaduras no braço dela. A vizinha confirmou a minha descrição. E sobre as queimaduras no braço, mas insistiu dizendo que era impossível, pois ela não estava ali. E eu, desacreditada, comecei a passar muito mal. Enfim, depois de todo esse tempo e ter contado isso para todos, ninguém tirou a minha dúvida do que aconteceu naquele dia. Porque só de pensar, eu me arrepio toda. E é como diz aquele velho ditado: acreditamos ficar tristes pela morte de uma pessoa, quando na verdade é apenas a morte que nos impressiona. Boa noite. Nelson e Verônica tinham acabado de se mudar para Fernandópolis, que fica no interior de São Paulo. O lugar era muito sossegado e bonito. Verônica havia comprado aquela casa com o dinheiro da aposentadoria de Nelson, que sempre foi muito trabalhador. Mas ele tinha um grande problema: era alcoólatra. Talvez fosse por isso que Verônica optou por comprar uma casa no interior, pois assim Nelson, agora aposentado, teria mais tarefas para fazer, como capinar, cuidar da criação, etc. O fato era que ele já estava muito debilitado da cachaça, e se continuasse em São Paulo sem trabalhar, ia acabar falecendo em virtude do álcool. Durante a tarde, depois que ele cuidava dos seus passarinhos, ia sempre ao boteco que ficava no bairro, para tomar umas e outras. E quando caía a noite, Nelson voltava para casa travado de bêbado. E foi numa dessas tardes que o inesperado aconteceu. Verônica acabara de lavar a louça do almoço, quando Nelson disse que ia no bar tomar só uma dose de pinga. Mas isso era pura mentira, pois toda vez que ele saía para beber, era doses e mais doses. Nelson foi até o barracão, pegou a sua bicicleta vermelha
e foi rumo ao bar. Chegando no bar, Nelson pediu a sua primeira dose. Foi quando entrou um velho e sentou-se do lado dele. Esse tal senhor pediu uma dose também e começou a conversar com Nelson. Bebida vai, bebida vem, e já eram quase 6 horas da tarde. Nelson disse para o velho que ia embora, mas o mesmo o convidou para ir na sua casa, que ficava a poucas distâncias do bar que estavam. No princípio, Nelson disse que não, mas aí o velho fez uma proposta irrecusável para um alcoólatra. Disse que em sua casa havia algumas garrafas de rum e conhaque. Nelson ficou encantado com aquelas palavras e logo topou a proposta. Afinal, era horário de verão. Nelson e o seu recente amigo caminharam durante algumas horas. Isso porque o velho disse que a sua casa ficava a poucos metros do bar. É o famoso ali de Mineiro. Chegando finalmente à casa, Nelson se deu conta de que havia esquecido a sua bicicleta lá no bar. Mas ao ver as garrafas de bebida, ele não ligou mais para sua bicicleta, que tanto gostava. Eles ficaram bebendo e conversando, e aos poucos ficando mais bêbados ainda. Quando se deram conta, já eram 11h30 da noite. E depois de pegar muita intimidade com Nelson, o senhor lhe revelará um segredo. O velho lhe disse que se transformava em bicho, e o seu plano era atrair Nelson até a sua casa para servir-lhe de refeição, pois era isso que ele fazia com os mais desavisados, principalmente os pinguços. O velho ia até o bar, ficava amigo da vítima e depois o chamava para sua casa e lhe oferecia bebida. Então, para a vítima ir embora, teria que passar por dentro de uma mata. E logo que a vítima ia embora, o velho então se transformava em bicho e atacava a vítima na mata. Assim, a polícia nunca desconfiava dele, pois sempre atribuía os ataques a qualquer outro animal. E quando ele se transforma em bicho, o álcool perde o efeito em seu organismo. Mas como o velho gostou do Nelson, o deixaria seguir o seu caminho em paz. O Nelson riu, pois achou que era conversa de bêbado. Então disse ao seu amigo que iria embora. Seu amigo disse que tudo bem e que foi um prazer conhecê-lo. O caminho parecia estar totalmente diferente, pois além da embriaguez, Nelson não conhecia o lugar. Afinal, morava naquela cidade havia apenas 3 semanas. E ainda tinha que passar pela tal mata. A escuridão o açoitava. O vento gelado parecia cortar-lhe a pele. E a bebida lhe subia a cabeça mais e mais. Foi quando, ao pegar uma ladeira, deu de frente com uma pista rodoviária. Agora, Nelson estava mais desesperado do que nunca, pois eles não haviam passado em nenhuma pista rodoviária. As enormes carretas passavam, e só com o vento de sua velocidade derrubavam o pobre Nelson no chão. O seu desespero era tanto que ele começou a chorar. E foi quando o macabro aconteceu. Já quase desistindo de que ia chegar em casa naquela noite, Nelson saiu da rodovia e entrou em uma clareira. Ajeitou-se em uma moita e tentou dormir. Mas ao firmar a vista em direção ao matagal, viu algo enorme rastejando e se movendo em seu meio. Para o azar de Nelson, era uma sucuri de mais de 10 metros. A sucuri é uma cobra que não possui veneno. Ela se enrola na vítima, sufocando-a, quebrando-lhe todos os seus ossos, e a engole, deslocando as suas mandíbulas.
aquele predador já havia se enroscado em Nelson, pois a sucuri é muito rápida, tanto em terra quanto na água, e sempre chega sorrateiramente sem fazer barulho. A princípio, Nelson não tinha noção do perigo e achava que escaparia com sucesso do predador. Porém, mal sabia ele que as chances de alguém escapar de um ataque de sucuri é quase zero, pois ela engole até um boi forte que puxa carroça, e o seu estômago esmaga os chifres afiados do boi. Imagina Nelson, fraco e bêbado. E quanto mais Nelson tentava escapar do enorme predador, mais aquilo apertava. Aos poucos, os seus ossos foi estalando e ele desistiu de tentar se salvar. Apenas aceitou a morte. Enquanto estava caído, os seus olhos pairavam em meio à escuridão. Mas foi neste momento que Nelson viu a silhueta de alguém se aproximando de dentro da mata. Era o seu amigo. Sim, o velho que dizia virar bicho. Nelson não tinha forças para pedir-lhe ajuda, mas ainda pôde ver o velho ficando de quatro e andando feito um cachorro na direção dele. Nelson ficou sem entender nada, mas quando reparou melhor no velho, ele já não era mais o velho, e sim uma criatura negra e peluda. Aquele ser parecia um enorme cão do inferno, pois os seus olhos eram um vermelho demoníaco de puro ódio. Tinha longas e afiadas presas, e das suas mãos saíam enormes garras. A coisa correu em direção aonde estava o Nelson, que por sinal estava quase desfalecendo. A criatura corria como um quadrúpede, porém com a parte de trás mais alta que a parte da frente. A fera investiu contra a sucuri, e a mesma ficava sem reação, pois não podia largar sua presa. Mas com aqueles dentes enormes, a fera abocanhou a cabeça da sucuri, e a mesma foi obrigada a soltar o Nelson para lutar por sua vida. A sucuri estava em desvantagem, mas por ser maior e mais forte, conseguiu se enroscar aos poucos na fera. A fera, muito forte, conseguiu se levantar com uma enorme cobra de mais de 10 metros enroscada no seu corpo. Mas a criatura tombava nas enormes árvores com a cobra em seu corpo. Os tombos eram tão violentos que derrubavam as árvores. A cobra apertava a fera com toda a sua força, a ponto de Nelson escutar várias costelas da criatura se quebrando. Mas mesmo assim, a criatura se batia nas árvores, machucando a cobra com impacto. Então, bem exausta, a sucuri deu uma brecha que foi suficiente para a fera escapar do seu meio. E foi aí que aconteceu algo inevitável. A fera caiu no chão assim que a sucuri a soltou. Nelson, também ferido, apenas observava toda a cena. Infelizmente, não podia fazer nada para ajudar o amigo. A sucuri não desistiu e foi em direção da fera para esmagá-la, enroscando em seu corpo e depois devorá-lo. A única coisa que Nelson pôde fazer foi gritar pelo amigo, que parece que funcionou, pois a fera se levantou rapidamente, deu um urro estrondoso, pegou a sucuri pelo rabo e a girou com muita força. A sucuri bateu forte a cabeça nas árvores enquanto a fera a girava, e quando a fera soltou a sucuri, a cobra foi arremessada a vários metros de distância. O lobisomem se pôs de pé, levantou a cabeça e deu um urro tão alto que as pessoas que moravam a quilômetros dali
disseram terem ouvido. Em seguida, a fera veio mancando na direção do Nelson. O pegou pelo braço e foi andando com ele para sua casa, pois a criatura sabia onde Nelson morava. O bêbado fixou o olhar no rosto da fera e ficou pasmado, pois a criatura tinha enormes olhos de fogo. Mas mesmo assim, Nelson não tentou fugir, pois a força que a fera lhe segurava era tanta que não havia nem como ele tentar escapar. Caminharam lado a lado por uma trilha. Nelson, apavorado, tentava puxar conversa, mas a coisa não respondia. Para surpresa de Nelson, chegaram em sua casa em 15 minutos. E para o seu horror, quando se virou, a criatura já não estava mais lá. Nelson entrou em casa todo sujo de lama. Verônica estava dormindo no sofá. E ao seu lado havia um cinzeiro com várias pontas de cigarro. E logo Nelson notou a preocupação de Verônica. No outro dia, Nelson reuniu alguns amigos e primos e foram caçar a tal sucuri. Porém, nunca mais a acharam. Mas anos mais tarde, esta mesma sucuri foi encontrada por pescadores aqui na mata. Era um grupo de 4 amigos. A sucuri engoliu um deles. E como vocês sabem, quando uma sucuri deste tamanho engole um adulto ou um boi, ela fica indefesa, pois não consegue se locomover. Então, os outros 3 amigos aproveitaram para matar a cobra e levá-la para a polícia, com o corpo do amigo ainda em sua barriga. O mesmo não sobreviveu, mas vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, e vocês podem acompanhar a matéria da reportagem, e assim saberem que essa é uma história verídica. Agora vem a parte mais impressionante da história. Dias depois, Nelson foi até o velho para lhe agradecer por salvar sua vida. E também disse para o velho que o seu segredo estaria seguro com ele. Nelson descobriu que o velho estava paraplégico, devido à sucuri causar um rompimento grave em suas costelas. Então, o velho só ficava de cama e não se mexia da cintura para baixo. E como o velho morava sozinho e isolado, Nelson estranhou e perguntou como ele fazia para sobreviver, pois não tinha os movimentos das pernas. O velho deu uma risada e disse que não pode andar quando está em sua forma humana, mas quando se transforma na criatura, ele tem 100% do movimento do corpo. E é nessa hora que ele sai para se alimentar. Acabou que Nelson virou amigo deste lobisomem. Porém, algumas semanas depois, Nelson foi fazer-lhe uma visita e o senhor havia desaparecido. Mas na casa do senhor, a porta estava aberta e havia um enorme rastro de cobra e sinais de luta no quarto do velho. Aquela sucuri havia retornado para concluir a sua vingança. E o mais curioso é como aquela cobra sabia que aquele senhor era a fera. Não faço a menor ideia. Mas graças a Deus e aos pescadores, essa cobra gigante teve o que mereceu. Bem, já se passaram 17 anos. E até hoje, Nelson senta na sua varanda com seu cigarro de palha e fica pensando no seu amigo que o ajudou naquele momento de desespero. Será que era algum lobisomem que protege os bêbados? Ou será que era um outro tipo de criatura? Hoje, Nelson não toma mais nada de álcool. E é uma pessoa muito pensativa, porque só ele e eu sabemos o que aconteceu naquela noite. E é como diz o velho ditado:
Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Boa noite. Boa noite. Podem me chamar aqui neste relato de Maria. Este fato ocorreu comigo e com a minha avó na cidade de Pirenópolis, Goiás. Na época, eu e a minha avó costumávamos participar de um terreiro de Umbanda. Antes que alguém pense mal de mim, eu já quero deixar claro que só participava para fazer o bem. Ajudava a minha avó com magia branca, como rezas para fortalecer, para proteção e para purificar o ambiente. O pai de santo daquele terreiro era um senhor muito gentil, mas infelizmente um dia ele veio a falecer, e o terreiro ficou parado por um tempo, até o seu irmão mais velho tomar conta do lugar, e passou a ser o novo pai de santo daquele terreiro. Este novo pai de santo não trabalhava com Umbanda, que é um tipo de magia mais fraca, mas ele mexia com Quimbanda, que para quem conhece sabe que o negócio é magia negra pesada. Porém, eu e a minha avó desconhecia a Quimbanda. Mas foi isso que o miserável fez. Transformou aquele belo centro de Umbanda em um terreiro de Quimbanda. Continuamos participando das reuniões, que era uma vez por semana. Aquele novo pai de santo não tinha uma boa reputação na cidade, pois quem conhecia ele só falava mal. Ele tinha uma vizinha que chamarei aqui de Amanda. Certa vez, ela relatou a uma amiga da minha avó que aquele homem virava bicho durante a noite, pois em uma certa noite ela escutou uns gritos na casa deste pai de santo. Mas não eram gritos comuns, eram gritos animalescos. Curiosa nem um pouco, ela colocou a escada no muro da sua casa, que dava para a casa deste pai de santo. Bem, a princípio ela viu um porco enorme no quintal deste homem, e logo imaginou que esses gritos vinham do porco. Mas assim que o animal percebeu a Amanda ali no muro, ele virou em sua direção e disse: "O que você tá xeretando aqui? Por que não vai cuidar da sua vida?" Tamanho foi o susto que Amanda tomou, que ela caiu da escada ao chão. A minha avó não acreditou muito nessa história, mas havia outras pessoas que espalhavam boatos sobre este homem, que ele era perigoso e não era uma boa pessoa para se ter amizade. Um certo dia, estávamos eu e a minha avó no terreiro deste pai de santo. Isso era por volta de 9 da noite. Ele incorporou uma entidade maligna, que prefiro não citar o nome. Assim que ele incorporou a entidade, ele começou a rodar e a dançar uma dança muito macabra. Ele abaixava e levantava, fazia passos para frente, elevando a sua perna toda vez que abaixava. Depois, ele começou a falar uma língua totalmente desconhecida, e tomou 1 litro de pinga em menos de 1 minuto. O resto da pinga ele jogou no braço, e depois colocou seu braço no fogo da vela. E o seu braço permaneceu queimando por uns 2 minutos. Mas quando o fogo se apagou, o seu braço estava ileso, sem nenhuma marca de queimadura. Naquele dia, a minha avó também estava incorporada. Então, tive que esperar ela voltar a si para irmos embora. Fomos um dos últimos a sair dali.
E aquele pai de santo se virou para nós e disse: "Cuidado aí, menina. Este caminho que vocês estão indo pode ser perigoso." Para voltarmos para casa, íamos por um caminho de terra, que era um atalho. E por este caminho chegávamos em casa em no máximo 20 minutos a pé. Não havia luz na estrada. E eu e a minha avó já estávamos acostumadas a andar por ali, pelo escuro mesmo. A nossa única luz era da lua e das estrelas. Faltando uns 5 minutos para chegarmos em casa, escutamos uivos ao longe. E cada vez que soavam aqueles uivos, os cachorros das redondezas começavam a latir. E aquele uivo foi ficando cada vez mais próximo de nós, até desaparecer por completo. Apressamos o passo, e de repente vimos ali parado à nossa frente a coisa mais diabólica que já havia visto em toda a minha vida. Era um ser muito alto, tinha uns 2 metros de altura, pelos amarronzados, olhos vermelhos e orelhas caídas, e o seu focinho era semelhante a de um cão. Também tinha rabo, e bufava como um cavalo. Logo, a minha avó segurou a minha mão e fez um tipo de oração para o seu Exu protetor. A minha avó disse para mim não olhar para aquilo, e que apenas caminhasse rápido. Mas era impossível não olhar. Passamos do lado da criatura, e aquilo apenas permaneceu ali, parado, nos encarando. Confesso que quase tive um infarto. Chegamos em casa e trancamos tudo. A minha avó disse que nunca mais frequentaríamos aquele lugar. E bom, já era tempo dela falar isso. Depois de uns meses, uma amiga da minha avó, que ainda frequentava aquele terreiro, veio até a nossa casa para nos contar o bafafá que tinha acontecido na noite anterior. Ela disse à minha avó que aquele pai de santo atropelou com o carro o filho de um homem muito valente da cidade. O pai de santo alegou que foi um acidente. O garoto não morreu, mas o seu pai foi tomar satisfação com o homem, lá no terreiro. O pai do garoto chegou em uma moto com um amigo, invadiu o terreiro e já foi desferindo golpes de faca contra o pai de santo. E de repente, o pai de santo cai no chão ferido, e logo começa a se transformar na mesma criatura que eu e a minha avó havíamos presenciado na estrada. Quando os homens armados de faca viu aquilo, os dois subiram na moto e deram fora dali. E logo, aquela fera saiu correndo atrás dos homens, na mesma velocidade da moto. Naquela hora, o terreiro tinha umas 15 pessoas, e todos presenciaram o ocorrido. Aquele bicho conseguiu alcançar a moto e derrubar os 2 homens. E começou uma briga intensa entre a fera e os 2 rapazes. Eles desferiram vários golpes de faca contra a criatura, até o monstro desistir de lutar e recuar. Os homens subiram na moto e se mandaram dali. As pessoas que frequentavam aquele centro de Umbanda nunca mais quiseram retornar ali, e o pai de santo foi embora da cidade. Muitos moradores daqui ainda se lembram deste fato. A minha avó já está bem velhinha, com 75 anos. Isso aconteceu há 25 anos atrás. E na época eu tinha apenas 14 anos de idade. E esse é um fato que vou lembrar pelo resto da minha vida. Boa noite. E sonhem com a fera. Ah, e agora vão dormir, gente, ó.
Boa noite. Vou relatar mais uma história que aconteceu na minha vida. Pode ter sido uma das piores experiências que já passei, pois os acontecimentos não foram comigo, mas sim com a minha mãe. Hoje, na minha família, na minha casa, já está tudo bem. Mas sim, porque a minha mãe passou por 2 anos intensos de sessões de regressão. E se tem algo que não recomendo para nenhum de vocês, é o tal ritual da lua cheia. Pois acreditem em mim, após fazer esse ritual, você nunca mais será o mesmo. Bem, eu não sei explicar como tudo começou. Mas até onde sei, eu me mudei para uma casa quando eu tinha 7 anos. E lá sempre foi tudo normal. Nunca houve nada de estranho, até quando eu fiz 12 anos. Eu começava a ouvir o meu pai conversando com os amigos dele sobre a minha mãe. Que ela acordava no meio da noite e ficava andando pela casa sozinha, com os olhos abertos. Ela não é sonâmbula. E ficava entrando de quarto em quarto e depois voltava a dormir. Até que isso começou a ser frequente. Já acordei à noite com a minha mãe me observando. Meu pai dizia que isso começou a acontecer todos os dias. Só que conforme o tempo foi passando, isso foi piorando. Uma certa noite, o meu pai acordou e correu para o quintal, pois a minha mãe estava devorando o gato de estimação do vizinho. Ela estava com os olhos virados. Os olhos estavam amarelados, como de um bicho. E o pior de tudo, o meu pai conta que quando ele chegou perto dela, a minha mãe começou a rosnar para ele feito um cachorro. Até aí tudo normal, né? Mas o estranho é que os dentes dela se transformaram em presas. E mais de perto, ele pôde ver que o corpo dela estava com uma camada fina de pelos negros, tanto nos braços quanto nas pernas. Ele a segurou e a fez acordar, achando que ela estivesse dormindo. Mas assim que ela desmaiou, o seu corpo foi voltando ao normal. Mas isso não parava. Todas as noites, a minha mãe levantava, e às vezes ela saía correndo pela casa e uivava como um lobo no meio da madrugada. Meu pai começou a trancar a porta do quarto e a esconder a chave para ela não sair. Uma noite, a minha mãe acordou e arrombou a porta que o meu pai havia trancado. Ninguém sabe como ela arrombou, sendo que a porta era daquelas de madeira pesada. E a minha mãe tinha apenas 1,60 de altura e pesava 55 quilos. E conseguiu arrombar aquela porta reforçada. Todos da casa acordamos com o barulho. Nisso, o meu pai já havia acordado e ido até lá. Quando eu chego na garagem, eu deparo com a minha mãe com os olhos amarelos e presas no lugar de dentes. E o seu corpo estava coberto por pelos negros. Ela tentava pular o muro da casa para a rua, e o meu pai a segurando. A minha avó acordou com o barulho e foi lá também. Nisso, a minha mãe se abaixou e deu um salto anormal do chão até a laje de nossa casa e saiu correndo pelos telhados dos vizinhos. Ela saiu do outro lado do quarteirão, em uma rua de terra nada movimentada. Meu pai pegou a moto e foi atrás dela. A única maneira dele a parar
foi atropelando com a moto, mas ela nem se machucou. Então, o meu pai sentou em cima dela e começou a chamá-la para ela acordar. Mas ela não acordava, apenas se debatia e acertava muitos socos no meu pai. E também rosnava para ele. A minha avó logo chegou lá e, desesperada, começou a rezar. Passou-se então uns 5 minutos e a minha mãe parou de se mexer e o seu corpo foi voltando ao normal. Em seguida, ela ficou como se estivesse desmaiada e eu acompanhando toda a cena. Meu pai me mandou guardar a moto e ele ainda ficou lá com a minha mãe no chão, tentando acordá-la novamente. Assim que ela acorda, ela começa a chorar. Ela, o meu pai e a minha avó voltam para casa. Era o fim do espetáculo na rua e todos os vizinhos, que não sabiam o que havia ocorrido, voltam para suas casas. Assim que o meu pai, a minha avó e a minha mãe voltaram, eu tentei voltar a dormir. Depois de muitos anos do ocorrido, o meu pai contou que tudo isso começou depois de uma noite de lua cheia, que a minha mãe deitou no quintal da nossa casa sob a lua e passou a fazer algumas orações, pois segundo ela, aquilo era um ritual da lua cheia, para deixá-la mais jovem e bonita. Não sei se a reza da minha avó funcionou, mas depois daquele dia, a minha mãe parou de ter aqueles ataques. Os vizinhos também já estavam estressados com as marmotagens da minha mãe durante as madrugadas. Pois naquela noite que a minha mãe virou bicho e saiu para a rua, quando ela recobrou a consciência, ela queria saber o que havia acontecido, e os vizinhos também. Pois já que aquele fuzuê todo fez com que eles acordassem e saíssem para a rua, nada mais justo deles saberem o que estava ocorrendo. Porém, o meu pai segurou a minha mãe e disse aquele ditado popular: "Augustina, simbora, mulher, pois roupa suja se lava em casa. Boa noite." Olá, moro no interior do estado do Ceará, na pequena cidade de Pires Ferreira. O meu relato é sobre um lobisomem que sempre assombrou a minha cidade. Há muito tempo atrás, este lobisomem aterrorizava quem saía sozinho à noite por esta região. Mas depois de vários anos, tudo se tornou calmo nas redondezas. Até que no início de 2013, a lenda voltou com tudo. E eu fui uma dessas vítimas. Assim como a maioria dos jovens, sempre queremos um emprego quando ingressamos na faculdade. E comigo não foi diferente. Consegui um, no ramo esportivo da nossa cidade, na organização de campeonatos de futsal. Eu tinha que ir à noite até um ginásio da cidade supervisionar as partidas, algo que gosto muito. E como sempre, acreditei no sobrenatural e nunca desobedeci à minha mãe. Até aquela noite. Os boatos aumentavam e eu, com toda aquela euforia em trabalhar, acabei descrendo e deixando os conselhos da minha mãe de lado. Eu não usava mais o meu fiel rosário bento que a minha tia me deu. E vendo aquilo tudo, a minha mãe reclamou:
Menino, tome cuidado nesses percursos. Olha o que tá acontecendo. Vai levar o seu rosário, não? Ah, isso é bobagem, mãe. Outro dia eu levo. Depois disso, recebi um telefonema da organização, que era preciso pegar o material esportivo para a partida na localidade vizinha, chamada de Delmiro. E assim, peguei a minha moto e segui. No percurso dessa localidade, existe uma estrada deserta de uns 40 metros e um campo de futebol no meio, e umas 4 casinhas bem distantes uma das outras. Quando vinha voltando, percebi que existia algo sentado naquele campo. Algo negro, alto e bem forte. Imaginei que seria um boi, mas não parei a moto para observar. E foi quando a criatura se ergueu nas patas traseiras para o meu espanto, que de imediato liguei a moto e arranquei. Quando aquilo me viu, a criatura correu entre o matagal que existe ao lado da estrada, pulando cercas e me perseguindo. Nunca acelerei tanto em minha vida. Cada curva era uma eternidade completá-la. Percebi que a criatura parou, e então eu segui o mais rápido que pude. Quando cheguei em casa, entrei com tudo fechando todas as portas e apavorado. E contei todo o ocorrido para a minha família. E depois veio o sermão da minha mãe. Mais do que justo, né? À noite, quando fui dormir, ouvi bem perto do meu quarto um uivo que me arrepiou todo e me fez rezar por toda a madrugada. Após aquele fato, nunca mais saí à noite sem o meu rosário bento, pois é como se diz o velho ditado: um homem prevenido vale por 2. Boa noite. Vou contar uma história que o meu avô falou que aconteceu com ele. Quando meu avô era jovem, ele era bem malandro. Bebia, desobedecia a mãe e falava bastante palavrão, principalmente as palavras diabo e inferno. Uma noite, ele estava sozinho em casa dormindo e ouviu a porta de entrada bater. Pensando ser a minha bisavó ou meu bisavô, ele continuou deitado. Depois que se passaram alguns minutos, ele não ouviu mais passos dentro de casa. Então, resolveu se levantar para ver se a porta havia sido aberta com o vento. Quando chegou na cozinha, ficou apavorado e surpreso com o que viu. Era um homem com sobretudo e chapéu negro, e um bigode branco sentado em uma das cadeiras. O meu avô, pensando que talvez pudesse ser um ladrão, criou coragem e perguntou: "Quem é você? E o que quer na minha casa?" "Ora, você me chama tantas vezes, grita o nome da minha casa e ainda pergunta o que eu quero? Eu vim foi te buscar. Você não quer morar comigo?" Finalmente, o meu avô entendeu o que aquilo queria dizer e disse: "Você não vai me levar junto com você, não." Depois disso, o meu avô começou a rezar, e o homem zangado começou a gritar em seu ouvido, dizendo que algum dia iria encontrá-lo novamente. Quando a minha bisavó e o meu bisavô chegaram em casa, o meu avô contou tudo o que aconteceu a eles. E os seus pais disseram que só poderia ser um sonho. Depois disso, o meu avô nunca mais desobedeceu ou falou palavrões como aqueles, e ainda continua rezando todas as noites.
e que isso sirva de lição para ele, pois é como diz o ditado: quem diz o que quer, ouve e vê o que não quer. Boa noite. Essa história aconteceu com uma das filhas da minha bisavó. No caso, com a minha tia-avó, lá pelos anos 30. Ela morava em uma cidadezinha chamada Coité do Noia, no Alagoas. Ali, naquela região, havia uma história de uma pedra que engolia gente. E a minha bisa sempre contava essa história para as suas filhas. Mas a filha mais velha, a minha tia-avó, com 17 anos, não acreditava na história e sempre achava que era balela. Essa pedra ficava embaixo de uma árvore, à margem de um rio, onde as donas de casa iam lavar roupas. Porém, a maioria das pessoas evitavam se aproximar dessa pedra. E as crianças evitavam brincar perto da mesma, pois testemunhas afirmaram na época que certa vez havia um casal namorando em cima desta pedra. Isso durante o dia, enquanto várias mulheres lavavam roupas ali no rio. De repente, todos ali escutaram um estrondo, como se tivesse explodindo uma bomba no lugar. Todas as mulheres olharam assustadas e viram a pedra se abrir e o jovem casal cair dentro da pedra. O rapaz ainda conseguiu se segurar nas bordas da pedra e tentou subir para sair dali. Mas quando ele havia tirado apenas metade do seu corpo de dentro da pedra, a mesma se fechou, o partindo no meio. As testemunhas relatam que a pedra se fechou tão violentamente que a metade de cima do seu corpo saltou 2 metros. E sangue voou para todos os lados. Não havia mais nada a se fazer pelo rapaz. Porém, os gritos da moça eram ouvidos vindo de dentro da pedra. Mas a pedra estava intacta e não havia nenhuma rachadura ou abertura. Estava 100% sólida. Por vários dias era possível ouvir a moça gritando de dentro da pedra, mas ninguém podia fazer nada. Até que um tempo depois, os gritos pararam de serem ouvidos. Muitas das vezes que as pessoas passavam pelo local pela manhã, não viam a pedra no lugar. As pessoas até chegavam a achar que talvez alguém a tivesse demolido. Mas algumas horas depois, misteriosamente, a pedra reaparecia no seu lugar de origem. Bem, com 17 anos de idade, essa tia-avó se casou, o que era muito comum naquela época, e ela teve o seu primeiro filho. Então, certo dia, ela foi com a sua irmã até o rio, lavar algumas roupas, e levou a criança. Ela não acreditava nesta lenda da pedra que come gente. Achava tudo aquilo balela. Então, como fazia muito calor, ela resolveu deixar o seu filho no cesto embaixo da árvore bem em cima da pedra. Então, ela e a irmã foram ali no rio para lavar as roupas. E foi aí que as duas escutaram um estrondo. A pedra havia sido aberta. O cesto com a criança ficou bem na borda de um dos lados da pedra.
As duas mulheres saíram correndo para pegar a criança, mas o cesto acabou caindo dentro da pedra. Imediatamente a pedra se fechou. As duas ficaram ali, socando a pedra com os punhos cerrados. Mas de nada adiantou. Então a tia da criança correu até a vila e chamou outras pessoas que foram rapidamente até a pedra e tentaram a quebrar com machados, marretas e picaretas. Mas a pedra parecia ser indestrutível e muito sólida, e nem sequer era arranhada. Até que todos desistiram e voltaram para suas casas. Mas o choro da criança era ouvido todos os dias, vindo de dentro da pedra. Até que, passado alguns dias, aquele choro da criança parou e nunca mais foi ouvido. Quanto à mãe da criança, esta ficou louca e se tornou uma andarilha. Ela passou a viver na mata e conversar sozinha. Até que tempos depois, ela também chegou a desaparecer. Muitas das pessoas acreditavam que talvez ela também foi engolida pela pedra. Até que um belo dia, simplesmente do nada, a pedra desapareceu. Bem, era normal a pedra desaparecer e depois reaparecer no mesmo lugar. Só que desta vez, a pedra nunca mais foi vista. Essa história é real e existem muitos outros casos paranormais na minha família, que trarei em breve aqui para o canal. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. A minha família tinha um sítio de férias no sul de Minas Gerais, onde corriqueiramente íamos passar as férias pelo menos 2 vezes no ano. A uns 2 quilômetros do sítio, no meio de uma clareira que ficava dentro de uma mata, havia uma enorme pedra em formato retangular. Os nativos da região contavam várias histórias sobre esta pedra. Algumas delas era que essa pedra servia como um portal para o mundo dos mortos. Outros diziam que a pedra imitava a voz de um conhecido e chamava os mais desavisados que passassem por perto. E assim que a pessoa se aproximava, logo se abriu uma fenda no meio da enorme pedra, que era dividida em 2 partes. E quando a pessoa entrava no meio, a pedra se fechava, esmagando ou engolindo a vítima. Segundo meu pai, em uma certa noite, era possível ver uma forte luz que emanava de dentro da mata, bem aonde estava localizado a pedra. Era uma luz retangular que subia até as nuvens. O meu pai nunca teve coragem de ir até lá perto para ver o que era aquilo. Várias pessoas vestidas de preto adentravam na mata para se reunirem ao redor da pedra, cantando e pronunciando uma espécie de oração macabra em uma língua desconhecida, como se fosse um culto satânico. Em 1994, um casal adentrou a mata e foi até a pedra para tirarem algumas fotografias. A moça subiu na pedra e pediu ao namorado para tirar algumas fotos dela. Mas logo após a primeira foto, se ouve um forte estrondo e a pedra se abriu, engolindo a moça. Em seguida, se fechou, estando intacta novamente. O rapaz não pôde fazer nada, a não ser presenciar toda aquela cena aterrorizante. Certa vez, um homem presenciou a pedra aberta e dividida em 2 partes.
Ele, já sabendo da lenda, jogou o porco do mato que ele acabara de caçar no centro da abertura da pedra. E neste exato momento, a pedra se fechou, provocando um enorme estrondo. E assim que as duas partes se juntaram, saiu uma luz esverdeada do seu centro. Um forte vento que arremessou o homem a 2 metros para trás. O nosso sítio ficava a aproximadamente 2 quilômetros daquele lugar. E em muitas das noites era possível escutar um choro vindo de dentro da mata. Outras vezes eram gritos e até mesmo risadas. O meu pai dizia que era a pedra atraindo os curiosos. Aquele lugar se tornou o ponto preferido de satanistas, pois dali emanava uma forte energia. Muitas das vezes a pedra desaparecia e depois de alguns dias reaparecia misteriosamente. As pessoas ficavam sem entender para onde ela ia. Além do mais, não existia nem vestígios que a pedra havia saído dali. Até que alguns pescadores que passavam por ali descobriram da pior maneira o mistério da pedra que desaparecia e reaparecia. Eles estavam em um grupo de 3 pessoas. 2 deles ficaram no lugar onde estava a pedra, tentando descobrir para onde ela havia ido. E foi aí que se ouve um forte estrondo do chão se abrindo. Os 2 pescadores caíram na fenda no chão, e em seguida, de dentro do chão, se reerguia a pedra. Aquilo era outra armadilha da pedra. Ela simplesmente afundava no chão, entrando para debaixo da terra. E quando a sua presa passava por cima dela, ela se abria de dentro do chão, engolindo a pessoa. Com o passar dos anos, as pessoas evitavam passar por ali. A pedra continua lá, mas as pessoas da região juram que essas atividades paranormais envolvendo a pedra não acontecem mais. Porém, ninguém se arrisca de tentar a sorte subindo na pedra. O meu pai vendeu aquele sítio, mas ainda pretendo voltar até o local aonde fica a pedra, para tentar descobrir o seu mistério. Boa noite. Eu e o meu marido havíamos acabado de nos mudar para uma casa em Franca, interior paulista. Nós tínhamos 2 filhos, uma criança de 6 anos e outra de 2 anos. Na primeira semana, tudo ocorreu bem na casa. Mas certa noite, escutei um pio muito agudo de um pássaro vindo de cima do telhado. Saí no quintal da casa para ver se conseguia enxergar o que era aquilo. E foi aí que vi um pássaro negro enorme que estava em cima do telhado da casa, bem acima do quarto das crianças. Era um pássaro com cabeça de pessoa. E assim que aquilo viu que eu olhava para ele, a coisa virou em minha direção e deu um outro grito muito mais agudo, mostrando as suas enormes presas. Outra noite, estava eu com 2 amigas em casa, e as crianças dormiam no quarto. O mais novo no beliche de baixo, e o mais velho no de cima. O meu marido estava no trabalho, e foi aí que senti um cheiro de queimado vindo da cozinha. Assim que cheguei lá, vi as minhas roupas íntimas no chão, sendo queimadas. Logo, achei que era o meu marido me pregando uma peça, e comecei a xingá-lo.
porém ele não respondia. Então voltei para a sala e comentei o fato com as minhas amigas. Mas me lembro que fiquei com muita raiva dele. E foi aí que começamos a ouvir um ronco vindo do quarto das crianças. E era um ronco muito alto. Fui lá com as minhas amigas ver o que era aquilo. E assim que abri a porta, vi os pés de um homem saindo debaixo do beliche. Era um homem barbudo e careca. Ele era enorme. Estava dormindo debaixo do beliche. E era ele que produzia aqueles roncos. Este homem exalava um fedor de podre que infestou toda a casa. E mesmo os roncos sendo muito altos, as crianças não acordavam. Eu e minhas amigas tentamos tirar as crianças da cama, mas não conseguimos, pois elas estavam muito pesadas. Neste momento, meu marido chegou em casa e logo escutou os roncos. Então, ele correu para o quarto e viu o homem ali debaixo da cama. Com a ajuda do meu marido, conseguimos tirar as crianças dali e corremos para fora de casa. Fui na casa vizinha e chamei o meu pai, que morava ali do lado. Ele era muito religioso e tinha muita fé. Ele já chegou no quarto dizendo essas palavras: "Com Deus, ninguém pode." Foi quando o homem tirou a cabeça debaixo do beliche, olhou para o meu pai e com o dedo fez um sinal de não. O meu pai, com muito medo, saiu correndo da casa e fomos todos para a casa dele naquela noite. No outro dia, nos mudamos dali e voltamos lá durante o dia somente para pegar as nossas coisas. E nunca mais presenciamos algo desse tipo. Boa noite. Olá, me chamo Natália. O ano era 1994 e eu tinha 14 anos na época. E morava com a minha família em Minas Gerais. Este relato começou numa manhã, onde eu e a minha outra irmã chamada Bruna brincávamos de jogar bola no passeio perto da rua de terra. Quando vi uma coisa muito fofa, que era um gatinho de uma raça que nunca vi antes. Era uma gatinha totalmente negra e os seus pelos eram lisos e brilhantes. Ela estava abandonada. Eu não pensei duas vezes. Peguei a gata e já mostrei para minha mãe. Ela achou a gatinha fofa. Então aceitou a minha proposta e ficamos com ela. Logo começamos a brincar com a gatinha. Então a batizei pelo nome de Isaura. Uma coisa que deixava os meus pais felizes era que a Isaura matava todos os ratos e baratas da casa. Isso aconteceu várias vezes, até que um ano se passou e coisas ruins começaram a acontecer. Certa noite, eu ouvi vários barulhos estranhos na sala, aonde ficava a TV. Então, fui até lá, ver o que era. Quando cheguei, vi a Isaura rindo, com uma risada macabra. Eu fiquei com muito medo daquilo e voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Acabei não dormindo direito a noite toda, só pensando naquilo. Então, no dia seguinte, a minha mãe bateu na porta do meu quarto, dizendo que era para mim ir procurar a Isaura. Procurei na cozinha e por toda a casa,
e a Isaura não estava em lugar nenhum. Quando mais tarde, a minha mãe pediu para eu e a minha irmã sairmos para procurar a Isaura. Então, fomos no lugar onde vários gatos iam para passear e dormirem. Quando chegamos lá, nós se deparamos com a Isaura, olhando diretamente para nós. Então, enquanto andamos para pegar a Isaura, para levá-la para casa, ela falou isso para nós. Não me chame de Isaura, porque eu sou a coisa. Gritamos de medo e percebemos que a sombra da Isaura que estava no muro do lote foi crescendo e se transformando numa sombra de uma bruxa. Sim, era uma mulher bem velha e corcunda, de cabelos desgrenhados e nariz enorme. E quando a Isaura andava, aquela sombra que se projetava dela refazia exatamente os seus passos. Então ficamos apavoradas. E foi aí que ouvimos barulhos de tiro. Era o meu pai com uma espingarda que havia aparecido. Disse para nós correr dali. E continuou atirando na Isaura. E por mais que o meu pai tivesse pedido para sairmos dali, eu não consegui parar de olhar a cena. Meu pai havia acertado uns 3 tiros na Isaura, mas a gata caiu no chão morta, e o seu corpo virou um líquido negro, que adentrou na terra sem deixar vestígios. E aquela sombra da bruxa simplesmente saiu voando. E escutamos uma risada muito diabólica. Agradecemos ao nosso pai e ele nos levou para casa. E contamos todo o ocorrido para nossa mãe. Meu pai disse que na noite anterior havia presenciado a Isaura no muro conversando com mais 2 outros gatos. Mas o meu pai não quis dizer o que ela falava. Então, posso presumir que não era nada de bom. Meu pai pegou a arma, mas quando a Isaura e os outros gatos viram que ele estava armado, todos pularam o muro para o lado do vizinho e fugiram. Este era o motivo da Isaura ter desaparecido, pois ela sabia que o meu pai estava ao seu encalço. Vários outros gatinhos apareceram na nossa casa, mas não adotamos nenhum deles, com receio de ser a Isaura. Mas na dúvida, nos mudamos daquela casa. Hoje sou casada, tenho uma filha e criamos vários gatos, mas não acredito que nenhum desses gatinhos seja a Isaura. Boa noite.